Então, na aula passada, eu até concluí a parte de MLP, fazendo implementação no Keras, e falei da teoria sobre a rede de convolução, né, que é basicamente a rede profunda mais conhecida que nós temos. Né. Tem gente até que eu já vi e percebi pessoas que acham que quando se fala de deep learning, fala necessariamente de rede de convolução, mas a rede de convolução não a Deep Learning não é restrito às redes de convoluções. Então, eu mostrei na aula passada que ela tem uma estrutura básica, certo? Que é essa daqui que está no slide. Tem uma entrada, onde essa entrada é composta por uma matriz, certo? Que representa uma imagem. E essa matriz, essa imagem, vai ser submetida a algumas camadas de convolução antes de entrar na rede neural propriamente dita, que é a parte totalmente conectada da rede. Certo? Então, cada camada de convolução aqui tem 3 etapas. Cada camada de convolução tem 3 etapas, que é a parte de convolução, certo? Que eu realizo a aplicação de filtros sobre a imagem, certo? A parte de ativação, no caso a ReLU, a gente aplica uma função de ativação nos valores gerados na imagem que foi modificada na convolução. E aplica o pooling, que é onde a gente reduz a dimensionalidade e coloca em evidência as principais características daquela imagem. Então, realiza esses 3 passos para uma camada de convolução. Na próxima camada de convolução tem os mesmos 3 passos até chegar aqui no flatten, que basicamente pega o resultado que sair dessa parte aqui e converte num vetor de entrada para a rede neural, que pode ser aqui uma MLP simples, até uma MLP rasa. Então, a parte de convolução extrai características principais da imagem para realizar uma classificação, no caso que a rede de convolução é uma rede neural supervisionada. Então, como eu falei, a entrada é uma imagem, pode ser preto e branco, mas também pode ser colorida. Então, está aqui a representação da imagem. Nós temos aqui, na etapa de convolução, que a gente aplica um filtro ou kernel nessa imagem, e nós temos aqui o termo stride, que a gente também trabalha com ele na implementação, para decidir o quanto a imagem o filtro vai pular dentro da imagem. E nós temos aqui a representação visual de como funciona a etapa de convolução na imagem, certo? Lembrando que aplica-se o filtro em um ponto da imagem, em uma parte da imagem, e esse cálculo aqui é basicamente o mesmo cálculo que é feito em um perceptron, em um único neurônio, certo? Que é uma transformação linear. Então, tem aqui a representação na imagem dela colorida. E nós temos também o conceito do padding, que faz com que aqui a imagem original, eu adiciono valores a ela, de tal forma, quando eu fizer o processo de convolução, eu tenha um resultado do mesmo tamanho da imagem original. Isso na etapa de convolução. Então, eu adiciono vários zeros aqui ao redor da imagem. Depois da etapa de convolução, onde eu aplico o filtro na imagem, eu aplico a ativação para tirar o fator de linearidade no resultado que a gente tem. Porque como a gente tem uma combinação linear, o resultado vai ser linear. E nós queremos tirar essa linearidade. Então, a gente aplica a função ReLU na imagem. E fazendo isso, torna-se basicamente o resultado de uma rede neural comum, certo? Então, esse aqui, quando a gente aplica a função ReLU, fica f dessa coisa aqui, certo? Que vai dar o resultado. Então, essa função aplicando a função de ativação nessa transformação linear é basicamente a mesma coisa que a gente faz lá no neurônio.
Então, o pooling serve para reduzir a dimensionalidade e, ao mesmo tempo, resolve esse problema de invariância na imagem. Certo? Então, por exemplo, esse 4 aqui está deitado, tem um outro 4 aqui, cadê? Esse outro aqui já está diferente. Tem esse 3 aqui, está normal, mas aqui ele está de cabeça para baixo. Então, mesmo que as imagens estejam tendo variação na forma, a rede de convolução vai conseguir classificar, porque o pooling ajuda nesse processo aqui. Então, o pooling reduz a dimensionalidade e, ao mesmo tempo, ele resolve esse problema de variância da imagem. Com o pooling aqui, se eu aplicando, por exemplo, nessa imagem aqui, que é de 4x4, eu aplicando um pooling de 2x2 nele, eu vou pegar aqui pedaços de 2 em 2, 2x2 da imagem, e escolher um tipo de pooling para aplicar. Nesse exemplo aqui eu estou escolhendo o max pooling, que é o mais utilizado, e pego o maior valor que tem aqui nesse pedaço da imagem, e formo esse pedaço, esse pixel da próxima imagem, que seria o resultado do pooling. Do mesmo jeito, eu passo aqui o pooling na próxima parte da imagem. Certo? Que diferente lá da convolução, eu não pulo apenas de um, eu pulo totalmente o espaço do meu pooling. E faço esse processo até que eu forme a imagem que vai ser o resultado daquele ponto na camada de convolução. Então, tem aqui uma animação que mostra a aplicação do pooling 2x2 na imagem de 4x4. Veja que o final, eu reduzo a dimensionalidade, aqui que está 4x4, o resultado vai ser uma imagem de 2x2. Certo? Então, vai ser uma bem menos... reduziu pela metade a dimensão da imagem. E depois de todas as etapas de convolução, nós temos o flatten, que pega o resultado aqui, que seria o nosso mapa de características, e coloca todos num vetor de entrada para a parte conectada. Então, a parte do flatten faz simplesmente pegar essa imagem aqui que foi gerada e converter ela num vetor para passar para a imagem, porque a gente sabe que os neurônios da camada conectada recebem um vetor de entrada, certo? E não uma matriz dessa forma. E por fim, a etapa totalmente conectada, que é uma rede neural simples também, certo? Da mesma forma que a gente estudou lá na parte de MLP. Você pode colocar também aqui a regularização, colocar muitas camadas e verificar qual é a melhor forma para a rede. Então, são muitos parâmetros que a gente tem que alterar. E lembrando que essa parte que eu fiz que eu expliquei aqui, de convolução, ativação e pooling, ela é apenas para um canal, uma imagem aqui, um filtro aqui em uma camada de convolução. Cada camada de convolução vão ter vários filtros aqui que vão ser ajustados durante o backpropagation. E esses filtros vão ser jogados para a próxima etapa, que dependendo também da quantidade de filtros, vão ser ajustados até chegar aqui no flatten. E quando chegar aqui ao final da rede, ele calcula o custo, nosso erro, e é reto propagado até a entrada, corrigindo esses valores todos aqui baseados no erro, no backpropagation comum, como a gente estudou na aula de MLP. Certo? Então, isso é basicamente o resumo do que é uma rede de convolução. É uma das redes muito utilizadas, principalmente em visão computacional. Se você for procurar trabalhos em visão computacional, é quase que unânime encontrar trabalhos que utilizam essa rede de convolução. Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi, Bruno. Então, Oi. Esse peso, esse erro final, né, coletado lá no final já da rede neural,
ele corrige por backpropagation os pesos da rede neural, mas ele tem um efeito lá na parte de Tem. convolução. Qual é esse efeito que eu não entendi? A parte de retropropagação é tanto na rede normal aqui, mas também ela passa para cá, até chegar na entrada, porque os valores desses filtros aqui, esses valores aqui dos filtros, eles precisam ser corrigidos também. Coloquei esse filtro aqui, ó. É o filtro, mas esses valorzinhos aqui, eles são corrigidos. Não é colocado aleatoriamente e eles são corrigidos durante o backpropagation usando o gradiente descendente. Entendi, beleza. E na aula passada também, eu comecei a fazer uma implementação. Eu tinha dito que ela deu até erro, não foi nem erro, teve um comportamento estranho que eu nunca tinha visto. Depois que terminou a aula, o Diego olhou na mesma hora e viu que eu tinha colocado aqui ReLU. E aí, por isso que estava dando aquele comportamento estranho, porque na saída o interessante é que seja softmax. É aconselhável, que a gente falei. Eu coloquei ReLU e estava dando problema, não estava convergindo direito a rede, certo? Então aqui é o exemplo que eu fiz na aula passada, corrigido, né, com a função de ativação. Cadê? Deixa eu ver, estão perguntando se para além de processamento de imagem também ela desenrola bem. Além de divisão computacional, ela serve também. Na verdade, eu já utilizei ela tendo entradas sem ser imagens, sendo vetores normais mesmo. Eu vou até mostrar aqui no Keras, que tem o conv1, conv2, conv3, que você permite usar vetores normais, imagem e vídeo. Certo? E ela também, a rede de convolução também é boa para processamento de linguagem natural. Também é muito utilizada. Pode passar matriz também, está falando para a rede de convolução. O padrão é que ela receba uma matriz, que é uma imagem. Certo? Mas eu posso passar um vetor, como eu passava na MLP simples. Na MLP que não tem convolução. Só que aí você faz uma alteração para colocar tipo, um canal. Esse código, esse otimizador ADA, eu não me aprofundei sobre ele não, mas ele, às vezes, ele é melhor do que o SGD. Certo? Ele tem parece, se eu não me engano, se é ele ou se é o outro lá, que ele tem uma forma de você alterar em tempo de execução a taxa de aprendizado, alterar o gradiente, e aí ele converge melhor. Mas eu não sei aprofundo matematicamente o funcionamento dele, mas o ADA também é muito utilizado em rede profunda. Opa, tem aqui. Então eu executei aqui. Essa classe aqui no Keras me permite baixar essas bases de dados, porque como elas são grandes, e aí fica chato de você ficar armazenando no seu computador e tal, mas aí o Keras armazena, e na hora que eu executar aqui, ele já baixa os dados para essas variáveis nesse formato aqui. Certo? Aí ele separa 60 mil para treino e 10 mil para teste. Certo? Então, executando aqui com a função softmax normal, e não com a função
reluga uma ativação no final, ela vai executar aqui com uma camada de convolução. Só que tem essa forma de implementar aqui, que eu mostrei para vocês, usando o sequencial, certo? Mas como eu quero mostrar para vocês como é que fica as imagens em cada camada, que eu vou aqui nessa rede, eu vou adicionar uma outra camada de convolução, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que fica a imagem depois dessa camada aqui. Essa imagem desses númerozinhos modificados após a etapa de convolução e após a etapa de max pooling, certo? Então, rodei a rede aqui, ó, deu 92% de acurácia, certo? Então aqui agora deu 92%. Na aula passada estava dando uns comportamentos estranhos. Mas eu vou fazer esse exemplo novamente, implementando essa parte aqui de uma outra forma. Não muda muita coisa não, é só porque eu quero mostrar o resultado que sai nesse ponto aqui da rede, antes dela passar para o Flatten e antes de entrar aqui na parte totalmente conectada, para visualizar o que acontece na imagem após a parte de convolução. Só eu... Então, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui um novo documento. Cadê o meu? Vou abrir um novo arquivo aqui. Então, eu vou fazer novamente essa classificação utilizando a rede de convolução, só que usando não o sequencial, como eu usei aqui nesse exemplo. Vou copiar logo esse código bem aqui, para não ficar perdendo tempo digitando. No lugar de sequencial, eu vou usar model. Essa aqui é outra classe no Keras que me permite montar a rede neural no código, só que me permite permite que eu gerencie a rede mais facilmente e me permite pegar pontos da rede, que eu vou... quando eu terminar o exemplo, vai ficar mais claro aqui o que eu quero dizer com esses pontos na rede, com essas partes. Se existe um vetor tamanho máximo para passar para uma rede, não existe nunca um limite, não. Eu já vi exemplos que passavam de entrada de 10.000 entradas. Não tem esse limite, não. Teoricamente é infinito, só que o problema mesmo é só armazenamento mesmo. Certo, então esse exemplo aqui, desse model, como eu falei, permite que eu pegue pedaços da rede, certo? Por exemplo, nesse exemplo que eu vou fazer, eu quero pegar, por exemplo, só essa parte aqui de convolução, certo? Só essa parte e testar só esse pedaço aqui e verificar qual é o resultado desta imagem modificada aqui, porque o resultado final da rede, como a gente vê, é só a classificação na classe, mas eu quero visualizar o resultado que a imagem modificada mesmo. Então, eu tenho que usar aqui esse model, que me permite fazer isso,
Só que o model, eu tenho que usar essa outra classe também, chamada input, certo? Esse input aqui, que é a camada de entrada. Lá no sequencial, a gente não usa, a gente não especifica aqui a camada de entrada, certo? A gente só diz na primeira camada oculta que ela tem o tamanho da camada de entrada. Mas aqui eu tenho que especificar. Vou copiar também um código aqui que puxa os dados. Então, carreguei os dados aqui. Então, para montar a rede, existe essa forma aqui, certo? Que você pode utilizar direto, sem problemas também. Funciona do mesmo jeito, mas existe essa outra forma que eu vou mostrar. Então, utilizando o model, eu tenho que criar as camadas e tenho que ir empilhando uma na outra, certo? Empilhando, enfileirando. Então, primeiro, eu tenho que criar a rede na ordem que eu quero. Vou criar aqui primeiro a camada de entrada, certo? Então, vou chamar ela de camada entrada. Essa camada de entrada vai ser do tipo input, certo? E esse input recebe o tamanho da minha entrada. O tamanho da minha entrada é do tamanho que as imagens são. E nesse exemplo aqui do MNIST, as imagens são do tamanho do 28 por 28. E tem que ter o 1 no final, que é o canal. Depois da camada de entrada, eu tenho a primeira camada de convolução, certo? Que eu vou chamar de conv1, que é do tipo conv2D. Existe no Keras, se você for olhar, o conv1D, conv2D e o conv3D. Certo? Existem esses três tipos de classe para a gente trabalhar com rede de convolução. Criar uma camada de convolução. Qual é a diferença delas? Essa primeira aqui, ela recebe uma entrada do tipo N por C, certo? Sendo N um tamanho da entrada, certo? E C um canal. Então, eu posso trabalhar com um vetor, a imagem em forma de vetor simples, certo? De uma dimensão, e dizia aqui só que ela tem, se é 1, se for preto e branco, e se for 3, for no RGB, certo? Então, o conv1 me permite trabalhar com um vetor mesmo. Ou se for um vetor que não é imagem, mas é um vetor muito grande, você queira jogar numa rede de convolução para ela reduzir antes de classificar. O conv2D, ele recebe uma entrada N por M e C, certo? Que no caso é o que a gente usa, que é para trabalhar com imagens, mesmo propriamente dita. Então, ela recebe o tamanho da imagem e o canal dessa imagem. No caso, a gente está trabalhando com 1. Certo? É por isso que eu coloco aqui a imagem aqui, 28 por 28, que é a resolução da imagem, com um canal, porque é preto e branco. Se fosse colorido, eu colocava 3, que é o RGB. Mas como é preto e branco, a gente coloca só 1. Certo? E o conv3D, ele recebe uma entrada de N, M, C e D. Certo? Esse conv3D permite que você passe um vídeo para a rede de convolução. Certo? A gente está passando imagens simples, mas o conv3D já permite você trabalhar com vídeo e fazer classificação de vídeo. Certo? Eu particularmente nunca tentei nem implementar uma rede dessa, certo? Mas para trabalhar com vídeo também ela é muito boa, certo? No caso seria aqui a resolução da imagem, esses dois, o canal e a quantidade de imagens que formam aquele vídeo, certo? Alguma dúvida aqui nesses três tipos de classe? Então, a rede de convolução aqui no Keras, ela já tem as classes que facilitam bastante o trabalho para a gente sem precisar fazer muita coisa. Mas como a gente está trabalhando com imagem, a gente vai trabalhar com o conv2D. E aqui no conv2D, eu vou instanciar uma camada que ela vai receber os filtros. Vou colocar 32 filtros.
kernel size, que é o tamanho do kernel, o tamanho da matriz que vai passar na imagem, colocar 5 por 5, e eu tenho que especificar a ativação pelo e o padding, isso aí. Então, aqui eu criei a convolução, só que lá no sequencial, bastava que eu fosse adicionando camada, fazendo ADD, certo? Aqui eu tenho que conectar esse conv1 a essa camada de entrada, certo? Então eu coloco aqui no final, entre parênteses, o nome da camada que vem anterior à que eu estou criando. Certo? Então, se eu colocar aqui, ó, eu estou passando na instanciação, passando para essa conv1, que antes dela vem a camada de entrada. Certo? Então, essa camada de entrada foi criada aqui já. Então, aqui eu conecto as duas. Certo? Depois do conv, eu tenho que criar o pooling. Vou chamar de pooling 1, que é a parte de convolução e a parte de pooling. A parte de ativação, eu não preciso deixar ela explícita, porque eu já digo aqui vai ser ativação relu. Mas se vocês podem encontrar exemplos de utilizando uma camada chamada ativação também. Mas eu prefiro trabalhar assim, para não poluir muito o código. Então, o pooling que eu escolhi foi o max pooling. O max pooling eu vou colocar ele tamanho, manter aqui o 2x2. Então, aqui, esse pooling tem que se conectar a esse conv1. Certo? Da mesma forma que eu fiz aqui com a entrada, eu coloco aqui no conv1. Certo? Então, criei o pooling, que se conectou, por causa disso aqui, ao conv1, que se conectou à camada de entrada. Certo? Então, eu estou aqui criando as camadas e estou empilhando essas camadas. Vou criar uma segunda camada de ativação. Certo? Vou criar devagar para não confundir. Vou chamar conv2, a segunda camada de ativação, a segunda camada de convolução. Certo? Do tipo conv2d. Certo? Filtros, vou deixar 16 filtros. Kernel size e vou manter o 5 por 5. Ativação relu. Vou manter o padding. Então, esse conv2 é a segunda camada de convolução. Ela vai ter que se conectar a quem? Quem vem antes dela? O pooling da camada anterior. Certo? Então, eu tenho que colocar aqui o pooling 1. Certo? E vou ter que colocar o sizing, vou colocar 2x2 também para ficar mais didático na hora que eu for visualizar. E esse pooling 2 vai ter que se conectar a esse conv2. Então, coloco aqui ao final, conv2. Certo? Aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém não entendeu o que foi que eu fiz? Depois das camadas de convolução, o que é que eu crio? Eu crio o flatten. Certo? Vou aqui criar o flatten. E esse flatten também ele tem que se conectar ao que vem anterior a ele. O que vem anterior a ele é o pooling 2. Então, coloco aqui pooling 2. Então, estou criando, de novo, estou criando as camadas primeiro, estou aqui enfileirando uma na outra na ordem que eu quero que a rede trabalhe, que a rede execute. Certo? Depois do flatten, eu vou criar uma camada oculta 1, do tipo densa, a camada normal lá na rede neural. Vou colocar 128 neurônios, ativação, relu também. Lá na rede MLP, quando a gente criava a primeira camada oculta, a gente tinha que especificar o tamanho da entrada. Certo? Aqui eu não preciso porque eu já sei que a minha entrada vem daqui.
E nesse caso, eu tenho que conectar essa camada ao flatten, certo? Então, conectei ela. Por último, vou criar aqui a camada saída, do tipo dense também. A quantidade de neurônios nessa camada de saída vai ser a quantidade de classes, certo? A quantidade de classes nesse modelo, nesse exemplo aqui da MNIT é 10. Então, tem 10 classes, que são os numerais de 0 a 9 escrita à mão, certo? E a ativação dela vai ser softmax, certo? E ela vai ter que se conectar à camada 1, certo? Porque a anterior a ela é a camada 1. Então, criei as camadas, coloquei todas empilhadas bonitinha, enfileiradas bonitinha uma na outra. Agora eu vou criar o meu modelo, criar a minha rede que vai organizar essas camadas, certo? Então, eu vou chamar ela de CNN, que vai ser do tipo model. Então, esse objeto aqui vai ser o objeto que representa a minha rede neural. E eu tenho que especificar, ao criar o model, quem são de onde é que começa a rede e de onde é que ela termina. Então, na minha implementação, a minha rede começa aqui na camada de entrada e termina nessa camada de saída. Colocando assim os nomes fica mais fácil, né? Então, eu coloco aqui que a primeira camada dela é a camada entrada, que é esse objeto aqui que eu criei, representando a camada de entrada. E a última camada dela é a camada saída, representando a camada de saída. Certo? Então, aqui eu consigo criar a rede, montar as camadas todas enfileiradas, e depois eu monto o objeto aqui da rede. Depois eu monto o objeto aqui da rede e digo quem é a camada de entrada e quem é a camada de saída. Certo? E da mesma forma que eu tinha lá no sequencial, eu tenho que especificar o optimizador. Eu vou colocar aqui SGD. E tenho que especificar o loss. Vou colocar categorical cross entropy. Vou colocar a entropia cruzada como a função custo, certo? Vou colocar aqui metrics também como acurácia. A gente já vê a acurácia na hora do treino também. Então, depois disso aqui, se eu visualizar, summary, e aqui uma rede que tem a camada de entrada, certo? A camada de entrada recebe 28 por 28, uma imagem 28 por 28. A primeira camada de convolução recebe essa entrada vindo 28 por 28 original, certo? E reduz ela para 14 por 14. A primeira camada de convolução, o resultado dela, a imagem reduz pela metade, ó. E depois da segunda camada de convolução, ela já reduz de novo pela metade num 7 por 7 aqui. Certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Depois para visualizar vai ficar... Vou deixar aqui com o filtro 3, só porque eu vou imprimir esse negócio, para depois não dar pau aqui, por causa de um 7 é um número ímpar, mas depois você pode colocar o filtro que quiser. Então, vamos testar essa rede, cnn.fit, receber os dados de treino e o Y de treinamento, certo? Vou colocar batch size 512 e épocas, vou colocar só 30, certo? Aqui vai dar erro. Por quê? Porque eu estou dando para ele um vetor no final de o Y-treino aqui. Ele vai dar, eu estou dando um vetor de uma dimensão, mas ele quer um vetor que seja n por 10 e não n por 1. Certo? Por quê? Vou falar aqui, mostrar aqui. A minha rede, ela tem... Cadê um espaço em branco aqui? A minha rede, ela tem vários neurônios na camada de saída, certo?
Por quê? Porque eu disse que ela tem 10 classes. Nesse exemplo aqui, por exemplo, se eu tivesse 4 classes, seria classe 1, classe 0, classe 2, classe 1, classe 2 e classe 3. Certo? Então, teria 4 neurônios na minha camada de saída. Certo? Com 4 neurônios na minha camada de saída, o que é que a minha rede responde? Ela responde uma distribuição de probabilidade. Certo? Então, responde a probabilidade de cada neurônio aqui. Então, por exemplo, sai aqui 0.1, 0.7, 0.1 e 0.1. Por exemplo, ela pode responder isso. Então, como é que eu, por exemplo, a resposta deveria ser 1. Aí ela responde esse monte de número. Como é que eu vou comparar isso daqui? Não tem como eu comparar e calcular um erro. Né? Então, o meu vetor lá, ele tem que ser não 0, 1, 2, 3. Ele tem que ser, por exemplo, o 0. Eu vou dizer que o 0 é 0. Vou dizer que o 0 é 1, 0, 0, 0. Certo? Vou dizer que o meu 1 é 0, 1, 0, 0. O meu 2 é 0, 0, 1 e 0. E o meu 3 é 0, 0, 0, 1. O que é que significa isso? Significa que quando for 0 a resposta, ele vai ativar o primeiro neurônio. Quando a resposta for 1, ele vai ativar o segundo neurônio. Quando a resposta for 2, ele ativa o terceiro. E quando a resposta for 3, ele ativa o quarto neurônio. Então, em vez de ser 1 aqui, eu posso comparar, por exemplo, com 0, 1, 0, 0. Aí eu consigo calcular um erro, porque ele vai comparar esse 0.1 com esse 0, esse 0.1 com esse outro 0, esse 0.7 com esse 1, e esse 0.1 com esse 0. E quando eu for fazer o gradiente descendente, no backpropagation, ele vai tentar aproximar esse 0.1 para 0, esse 0.1 para 0, esse 0.7 para 1, e esse 0.1 para 0. Certo? Então é por isso que eu tenho que converter as minhas saídas para esse tipo aqui, que seria uma distribuição de probabilidade. Todo mundo entendeu isso aqui? Ninguém tem nenhuma dúvida, não? Cadê o código? Então, a função que faz isso é essa daqui. Já no que ela já tem pronto. Eu não preciso implementar isso no braço. Não que seja difícil, mas essa função já facilita muito. Então, só que eu coloco aqui to categorical. Então, aqui, ó, já pega o meu y e já converte lá nas distribuição. Vamos ver se a entrada está certa. Agora sim. Lembrando que a rede de convolução, ela vai demorar mais, né, obviamente, do que a rede neural normal, mas vai treinar. Enquanto treina, pega bem aqui um código para visualizar o resultado da rede. Não coloquei os dados de validação. Vou colocar aqui validation. Então, colocando essa variável aqui, esse parâmetro aqui, eu valido a rede em tempo de treinamento. Então, ela já vai treinando e eu já coloquei um parênteses errado aqui. Ela já vai treinando e já calculando a minha acurácia já do meu teste, não a acurácia do... tem um outro parâmetro aqui que é útil também de a gente utilizar, que é o
Esse parâmetro aqui, ele, antes de fazer o treinamento da rede, ele embaralha a rede, ou embaralha os dados, certo? Para que não tenham, porque esses dados aqui, eles podem estar organizadinhos, vem primeira classe 0, depois a classe 1, 2, 3, assim não a ordem. Então, o ideal é que esses dados estejam embaralhados para garantir que vai ter, o backpropagation não vai ter nenhum enviesamento, certo? Além disso, esses dados aqui eu estou trabalhando com eles, mas eu não estou fazendo a normalização, certo? E agora o Colab resolveu lerdar. Então, esses dados aqui eu não estou fazendo a normalização deles. Então, estou treinando na rede sem fazer a normalização. Meu Deus do céu. No caso aqui do MNIST, a normalização, vocês lembram que eu utilizei a normalização lá, Mimax, certo? E os dados ficam entre 0 e 1. Para o MNIST, que eu sei, eu posso apenas dividir os dados por 255, eles já vão estar normalizados entre 0 e 1, certo? Então, se eu fizer essa operação aqui, dividir os dados por 255, já vão estar normalizados. E agora, vamos ver se ele para de lerdar. Parou. Então, como eu falei, a acurácia já está aparecendo aqui a acurácia no teste, e essa daqui é a acurácia aqui no treino, que é essa primeira, e esse val acurácia é a acurácia já no teste. Então, já está pegando os dados de teste a cada iteração e está verificando a acurácia do modelo. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Então, com 30 épocas, a acurácia dele está de 0,96. Então, se relatório não define... esqueci de colocar aqui. Se você, no caso, no meu doutorado, que eu trabalho com uma rede neural com algumas bases maiores, mas também trabalho com essa base aqui, MNIST, só que eu coloco mais camadas, usando o autoencode, e aí o treinamento é bem mais demorado, porque tem... No caso, eu estou colocando aqui só 30 épocas, então não está nem demorando muito. Mas caso eu coloco 300 épocas, e como lá a rede é maior, aí já dá um peso maior no processamento. Então aqui tem o resultado do treinamento da rede. Percebam aqui que treino e teste estão bem parecidos, então não está dando overfit, não está dando underfit, porque está com 0,9, treinou bem a rede neural. Certo? Então ela tem 2 camadas de convolução, tem uma camada a mais aqui, antes, além da saída totalmente conectada, e já funcionou bem, certo? Então, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, essa parte aqui é basicamente idêntica à rede neural MLP simples, a diferença é que você tem que criar as redes de convolução, mas aí, sabendo os conceitos, é simples. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é como é que fica essas imagens após a primeira camada de convolução, certo? Então, porque eu digo, a rede neural, ela sofre a imagem sai como resultado aqui, ó, são várias imagens e são essa imagem alterada, modificada, certo? Como eu digo, ele expande as características principais. Mas como é que eu visualizo isso? Eu vou criar um objeto aqui chamado convolução 1, que vai me representar o meu modelo nas camadas de convolução, certo? Que vai ser do tipo model. Então, o que é que eu quero? Eu quero ver como é que fica a imagem depois que ela faz esse processamento aqui,
certo? Então, o meu modelo eu vou colocar da camada de entrada até o meu pooling 1, certo? E dessa forma, o meu modelo que eu estou criando aqui vai me responder o resultado dentro do pooling, sem chegar ao final da rede, só nesse ponto da rede, só nessa primeira parte aqui, para que eu consiga visualizar o resultado e mostrar aqui para vocês. Essa questão aqui de utilizar esse quebra-rede é muito útil, principalmente quando a gente vai fazer alguns modelos próprios que você tem que fazer alterações, como por exemplo, eu quebro uma rede neural no meio, lá, o autoencoder, e adiciono uma camada extra, além uma camada própria minha que eu criei. Então, se eu não tivesse essa parte aqui poder quebrar a rede, então eu não teria como usar o Keras para implementar isso. Então, isso facilita muito a nossa vida. Então, essa convolução aqui, ela já recebe a camada de entrada até o pooling. E como eu estou usando o mesmo objeto aqui, ó, eu não preciso mais treinar esse pedaço da rede, porque ela já está totalmente treinada. Se ela está toda treinada, basta que eu monte aqui o objeto após a minha camada de convolução. Eu vou receber aqui x-filtro zoom, certo? Esse x-filtro zoom vai receber o resultado que eu quero mostrar aqui, convolução.predict. E vai receber o x-teste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus dados de teste, as minhas imagens de teste, e submeter nesse convolução 1. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar na primeira camada de convolução. Só isso. Então, a resposta da rede vai ser outras imagens aplicadas só à primeira camada de convolução. Só que aqui, ó, deixa eu for aqui, botar o resultado aqui, shape. Esse x-filtro, qual é o tamanho dele? É 10.000, certo? Por que 10.000? Porque eu tenho 10.000 imagens de teste. 9 por 9, que é a minha resolução de cada imagem, resultado. Por que 9 por 9? Porque a gente viu que a primeira camada de convolução pega a imagem 28 por 28 e reduz para 9 por 9, certo? E 32, o que é esse 32? É a quantidade de imagens que for retornada. Por que 32? Porque eu disse que a minha rede de convolução tem 32 filtros, certo? Então, de uma imagem, a rede de convolução na primeira camada gera mais 32 imagens, certo? Então, eu tenho 32 imagens, 32 filtros diferentes na rede. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos primeiro aqui, eu vou visualizar bem aqui. Que número é esse aqui mesmo? Qual é esse primeiro número? Teste. Vou pegar o primeiro número. O primeiro número é 7, certo? Então, eu vou criar aqui x amostra. Esse x amostra vai ser a primeira imagem, certo? Então, se eu botar aqui x amostras.shape. Amostra. Ó, esse setzinho aqui, a rede neural pega ele e converte ele para 9 por 9, 32 formas diferentes. É esse aqui o que está me dizendo. Isso para a primeira imagem. Certo? Então, para todas as imagens acontece isso. Então, estou visualizando aqui o tamanho desse set na camada de convolução. E como é que eu visualizo isso? Eu vou colocar aqui x, plt, subir. Vou botar, são 32 filtros, eu vou colocar 4 linhas de 8. 0. Eu não explico assim aprofundadamente esses códigos que eu faço, não, porque tipo, é coisa do Python, né? Então, o ideal seria que você procure o detalhe de implementação, né? Mas o ideal mais seria
e que o ideal seria ensinar mesmo tudo que eu estou fazendo, mas questão de matplotlib no Py, aí se eu for ficar explicando mesmo a fundo, aí ia demorar mais ainda. Então, o que eu estou fazendo é visualizando as imagens no gráfico. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Funciona assim. Ó. Então, o que está acontecendo? Esse setzinho aqui, que é das imagens, ele é preto e branco, certo? A rede de convolução pegou ele e modificou ele em 32 filtros diferentes e gerou todos esses outros sets de resolução inferior, certo? Então, eu vou só ver se aumentar bem aqui sim. PLT. Então, essas daqui são as imagens que é o resultado que sai da primeira camada de convolução. Certo? Então, depois daquele processo de convolução, ReLU e max pooling, dá esses resultados aqui. Então, para cada imagem, foi aplicado um filtro diferente, certo? E esses filtros foram corrigidos no backpropagation. Então, ele tenta colocar em evidência as principais características necessárias para que eu visualize para que a rede diminua a dimensão e a próxima etapa seja menor e mais fácil para a rede. Né? Então, quanto mais fácil para a rede, mais difícil para nós visualizarmos. Só colocar bem aqui assim, porque está feio. Então, esse aqui é o que acontece na primeira camada. Se a gente for... Se eu consigo ampliar isso aqui. A gente também pode visualizar esses dados para a segunda camada. Certo? Então, o que eu posso fazer aqui? A segunda camada eu vou chamar de convolução 2. E a segunda camada ela vai vir da camada de entrada até o pooling 2. Certo? Que é aqui no começo aqui, ó. A camada de entrada ela vem até aqui, certo? Para o pooling 2. Vou também colocar aqui a convolução 2 para predizer os meus dados de teste. 2, x amostra aí. Então, se eu colocar x amostra, .shape, ele reduziu a imagem para 4x4, certo? Então, aqui a imagem original era 28x28. Depois, ele reduziu para 9x9, aqui. Certo? E agora ele reduziu para 4x4. Certo? Reduziu ainda mais a minha imagem. Então, se eu colocar aqui para visualizar, no caso são quantos filtros mesmo? São 16 filtros. Então, aqui é só 4x4, 16 filtros, 4x4. Então, percebam, na próxima camada, ele já reduziu ainda mais a dimensionalidade e tem informações menos, digamos assim, por humano, que faz menos sentido. Para a rede é mais fácil, mas para nós já faz menos sentido ainda. Certo? Então, esse setzinho aqui, ó, o que acontece com ele? Ele vira essas possibilidades aqui em uma camada, na próxima camada ele já vira isso. Certo? Então, isso daqui representa um set já na segunda camada de convolução. Certo? Aí, como a gente não tem outra camada de convolução, esses vetores aqui, isso aqui era colocado com forma de vetor, submetido na rede para fazer a classificação.
Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Existe outra base também, que é essa daqui. Aqui eu não vou conseguir treinar a rede direito, porque como o Cifar é uma outra base de dados colorida, deixa eu mostrar aqui, pegar um código aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Como o Cifar é uma base de dados colorida, aí ela vai dar mais trabalho para visualizar, certo? Então, ó, essa Cifar 10, existem duas versões, Cifar 100 e Cifar 10. A Cifar 10 ela tem 10 classes, não tem cavalo, carro, tem alguns animais, eu não lembro exatamente quais são as classes, tem caminhão, se não me engano, sapo. Então, se eu fosse trabalhar com uma rede neural normal, eu teria que aplicar algum descritor para extrair características da imagem e aplicar na rede, gerando um vetor, certo? No caso aqui da Cifar, eu não preciso fazer isso porque ela já, usando a rede de convolução, eu já posso passar simplesmente a imagem, certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu só tenho que alterar aqui, ó, a resolução. No caso, o Cifar, se eu não me engano, acho que é 32 por 32 a resolução. 32. No MNIST é 28 por 28, no Cifar é 32 por 32. Só que aqui no 1, como são imagens coloridas, tem que colocar 3, para ele saber que vai ser 3 canais, o RGB, vermelho, verde e o azul. Do jeito que está aqui, acredito que eu já posso rodar, não vai ter... Só que eu já fiz o teste com esse Cifar para a rede ficar com acurácia boa, só que ela precisou de se eu não me engano, foi 200 iterações, só que demorou muito. Então, se for colocar aqui, vai demorar demais. Da rede GI, eu também acrescentei os dropouts, né? Aqui não tem nenhum dropout, está classificando sem um dropout. Ó, percebam aqui que o erro já começou a acurácia e o loss ele começou a modificar pouco. Então, eu preciso de mais iterações para poder treinar. Ó, ficou bem pouca mesmo. Então, a primeira imagem, que é isso aqui, não sei nem exatamente o que é que significa isso aqui, mas isso aqui é a primeira imagem. Na primeira camada de convolução, essa mesma imagem, ó, aqui, ela é transformada em resolução menor se eu não me engano, qual foi a resolução que ela ficou? 10 por 10, certo? Então, com essa imagem de 32 por 32, a primeira camada de convolução reduziu para uma imagem de 10 por 10, certo? Então, está aqui, ó, a imagem. Então, aquela imagem colorida, ela foi convertida nessas imagens abstratas aí, que só quem entende é a rede, certo? Tem até algumas coisas totalmente preto. E a segunda camada reduziu mais ainda essa imagem, se não me engano foi 5 por 5 ela ficou. Então ficou ainda mais abstrato, certo? Então percebo que há uma grande perda de informação, né, de uma camada para outra, mas essa perda de informação são informações não relevantes, digamos assim, para a rede, teoricamente, né? Então, com essa forma aqui, a rede consegue classificar mais fácil do que eu, por exemplo, pegar essa imagem colorida aqui, converter ela em vetores. Seria, deixa eu ver aqui, poderia colocar em 32 vezes 32, com a entrada de 1024, né? Mas teria os outros canais, 3072. Então, a entrada para essa rede neural aqui começaria a crescer. Isso dá uma imagem 32 por 32. Se for uma imagem Full HD, aí começa a piorar ainda mais
a situação. Então, a rede de convolução, ela pega as imagens, vai reduzindo aqui, como vocês estão vendo, até chegar lá na rede, já está um vetor mais simples, digamos assim, com as principais características, sendo mais fácil você classificar essa imagem. Alguma pergunta? Alguma dúvida aqui sobre a rede de convolução? Existem outras alterações que a gente pode fazer aqui da rede para ela poder melhorar essa acurácia. Só que, tipo, se eu for colocar aqui, colocar mais, se não me engano, mais uma camada de convolução, a dropout, aumentar os neurônios, e aí o treinamento vai ficar muito demorado. Porque quando a gente aumenta a quantidade de camadas, aumenta a quantidade de neurônios, e aí o treinamento começa a pesar, certo? E também teria que aumentar a quantidade de apps, que aí demoraria mais ainda. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui da rede de convolução? Então, isso aqui é o básico da rede de convolução, que é o suficiente para você conseguir seguir adiante nas suas pesquisas, seus trabalhos. E por fim, que não vai dar para me estender muito, seria viável. Sim, seria viável a utilização da rede de convolução com SVM. Você pode tirar a parte de rede neural lá no final conectado e colocar um SVM para classificar. Porque quando a gente consegue dividir ela, você consegue no lugar da MLP colocar um SVM, colocar o KNN, colocar Random Forest. Certo? Você pode colocar qualquer classificador lá depois das características, certo? Então, no caso, seria pegar essas características aqui, que eu consegui pegar antes da parte conectada, e submeter no outro classificador. Certo? Então, a parte de extração de características pode ficar com a rede e você pode submeter no outro classificador, sim. Então, por fim, aqui nesse curso, não vai dar tempo eu explicar assim, mais profundamente, eu vou falar aqui só sobre a ideia inicial, a ideia por cima, que são os autoencoders, certo? Que é outro tipo de rede neural, que basicamente muda a arquitetura e muda e adiciona alguns conceitos a mais que não tem na rede de convolução, certo? Então, o autoencoder é uma rede neural muito utilizada, certo? Que tem como objetivo treinar a rede para aprender a entrada, certo? Então, eu vou dar uma entrada para essa rede e ela vai me dar uma saída, e essa saída é a entrada reconstruída, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, a rede pega essa entrada e converte isso aqui, certo? Então, na prática mesmo, no real mesmo, essa entrada é convertida nas principais características, que a gente chama espaço latente de dados, certo? Então, ela vai gerar os encodings, certo? Então, os dados eles vão ser reduzidos a dimensão deles, certo? É algo parecido que faz a rede de convolução, só que sem toda aquela parte de convolução, ativação, max pooling, certo? Mais uma rede neural MLP mesmo. Né? E é uma rede muito utilizada, principalmente em conjunto com outras redes. Né? Não é mais fácil você utilizar ela com outros modelos do que utilizar ela sozinho. Então, eu posso usar ele, por exemplo, para fazer compressão de arquivos. Você pega um arquivo, submete na rede e ele diminui o arquivo colocando só as principais partes desse arquivo. Você pode fazer um treinamento desse tipo. E ele é, digamos assim, mais antigo do que a rede de convolução.
certo? Que foi criado em 1987 pelo LeCun, que é também um nome bem famoso dentro da rede de Deep Learning. Certo? E a principal utilização que é utilizada, que é aplicado no autoencode, são para reduzir a dimensionalidade. Certo? Então ele reduz a dimensionalidade e faz extração de características. Algo que é a mesma função que faz a rede de convolução. Certo? Então aqui, ó, a rede, a característica principal do autoencoder é que nós temos uma rede que aqui no meio ela tem um estrangulamento, certo? Ela tem uma redução das características bem aqui. Então você vai entrar aqui com a entrada de, por exemplo, 784, que seria 28 por 28, e reduzir para 2. Certo? Então essas duas características representam esta entrada no espaço Z, que a gente chama aqui. Certo? Então o autoencoder serve para a gente fazer isso. Então, a estrutura do autoencoder, ele tem a camada de entrada, certo? A camada de compressão, digamos assim, que é o que calcula o espaço latente de características, espaço Z, e a camada de saída, certo? O que é que acontece? No autoencoder nós temos uma entrada. A entrada é submetida e feito todos os cálculos aqui da rede neural comprimida para um espaço menor, e esse espaço menor é reconstruído para o final da rede. Certo? Então, a rede ele aprende a entrada, certo? Então, ela refaz a minha entrada. Então, essa rede neural aqui, ela é não supervisionada, porque em nenhum momento eu utilizo o meu Y. Certo? Aqui no final não sai Y, sai a entrada reconstruída, certo? Não é um Y, uma rede de convolução ou um MLP. Então essa aqui é a estrutura padrão, a estrutura padrão do autoencoder. Nós temos a camada de entrada, a camada que comprime os dados, reduz a dimensão, e aqui a camada de saída, sendo essa camada de saída exatamente do mesmo tamanho da camada de entrada. E a gente tem o autoencoder subdividido em duas partes. A parte do encoder, que é o codificador, que é a primeira parte aqui, ó, que vai da entrada até o Z, que é o meio. Então, essa parte é responsável por converter a minha entrada para um espaço Z. Então, eu reduzo a dimensão da minha entrada. E o decoder, que é o decodificador. Ele pega o espaço Z e volta para o meu espaço X. X, no caso, um X reconstruído. Um X reconstruído aqui. A tentativa é que seja o mesmo X, a mesma coisa, mas claro que vai ter algumas diferenças, porque a rede não vai colocar valor por valor, a menos que seja uma entrada simples. E aqui no meio temos o espaço Z, o espaço de características latentes. Certo? Então, por exemplo, aqui seria um espaço de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A entrada tinha 7 valores e reduzido para 3. Certo? Então, reduziu desses 7 para esses 3 valores, que seria, teoricamente, as principais características desse vetor inicial aqui. Certo? E esse 3 volta novamente aqui para o tamanho 7, seria essa entrada reconstruída. Certo? Então, essa é basicamente a ideia principal do autoencoder, é pegar uma entrada X, converter ela para um espaço Z, que seria de dimensão menor, e depois voltar para o espaço X novamente, no caso um X reconstruído. Os neurônios nesse autoencoder seguem as mesmas operações lá da rede de convolução, da MLP, certo? Então, dado a entrada X, o cálculo do meu Z, certo? Que é o meiozinho aqui, espaço latente, vai ser um F da ativação, certo? De quê? Da transformação linear dos pesos com as entradas, mais o bias, certo? Que é o mesmo cálculo da
rede neural mesmo que a gente tem. Mesmo a mesma função, a mesma coisa. Certo? E o meu espaço de reconstrução, o espaço reconstruído, é o G do Z, né? O G do f de x, certo? Que seria a função que é aplicada aqui no decoder. Então, é a volta para tentar chegar novamente nesse Z aqui, certo? Então, a ideia principal é simples, certo? Então, não tem nenhuma dificuldade, é só uma rede que dá uma entrada, ela diminui essa entrada para o Z, e depois tenta voltar novamente para o X, certo? Depois do encoder, começaram-se a trabalhar com os Deep Autoencoder, que são o autoencoder profundo, ou Stacked Autoencoder, que é empilhamento de autoencoders. Então, são vários autoencoders empilhados. Então, é basicamente eu adicionar mais camadas aqui no encoder e mais camadas no decoder, certo? Sendo que, para cada camada que eu adicionar aqui no encoder, eu tenho que adicionar uma no decoder, certo? Porque essa parte aqui, ó, tem que ser, basicamente, ela tem que estar espelhada aqui. Tem que ser a mesma estrutura. A regra do autoencoder. A mesma. A estrutura que tem no encoder, no decoder, é o que tem no encoder espelhado. Certo? Então, se eu adicionar uma camada aqui, tem que adicionar uma aqui também. Certo? Que é para ficar aqui o estrangulamento e a dimensionalidade igual, certo? Então, aqui tem entre 5 entradas, aqui tem que sair 5 entradas. O meio, aí você tem que decidir esse meiozinho aqui. Aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o autoencoder é basicamente isso. Não tem nenhuma dificuldade em implementar isso aqui, não. No Keras também é bem fácil também. Existe também a variação, que hoje também é muito utilizado, que é o convolucional autoencoder, que é um autoencoder com rede de convolução. Certo? Aqui nesse exemplo, a gente coloca uma rede neural comum, certo? Camadas de neurônios comuns. Só que hoje existem muitos trabalhos que você for encontrar que coloca os dois autoencoders sendo uma rede de convolução. Certo? Então, tem aqui, ó, uma camada de convolução, 2 camadas de convolução, 3 camadas de convolução, certo? A diferença aqui é que a rede de convolução ela vai ser não supervisionada também, porque vai ser no formato de um autoencoder. Certo? Então, ela vai dar aqui, por exemplo, da esse 2, vai tentar reconstruir ele ao final do meu processo, certo? E vou ter aqui no meio o espaço Z novamente, certo? Que é as principais características de forma reduzida, certo? E no decoder tenho a reversão dessas convoluções, certo? Lá no Keras tem as funções específicas para fazer essa parte aqui, certo? Que não é só simplesmente colocar de novo conv1 e conv2 ou conv3 aqui não, porque senão vai reduzir ainda mais, e a gente quer voltar à dimensão original. Certo? Então, a rede de convolução ela é muito utilizada, e o autoencoder também, hoje, em trabalhos de deep learning. E a combinação dos dois também é bastante utilizada em trabalhos que você vai se encontrar em vários problemas, problema de visão computacional, no meu caso, com um trabalho de aprendizado semi-supervisionado. Tem um que eu estou verificando também que é de sensoriamento remoto, tem com reconhecimento de voz, reconhecimento de escrita, não, como é o nome? Processamento de linguagem natural e várias aplicações que você pode utilizar o autoencoder, convolucional autoencoder e a rede de convolução. O treinamento dele,
do autoencoder é utilizando também o gradiente descendente e o backpropagation, certo? Então, é uma rede neural também chamada MLP, Multilayer Perceptor, tem várias camadas, só que não supervisionada, essa é a diferença. Você vai tentar aprender a entrada, e não aprender o Y da entrada, mas sim a própria entrada. Certo? Como função custo, geralmente você pode utilizar o erro médio quadrado, ou a entropia cruzada, que também está sendo utilizada muito. Também, no meu caso, eu estou utilizando essa daqui nos meus trabalhos, utilizando o autoencoder para poder realizar o agrupamento, certo? E o autoencoder, ele tem algumas formas de regularização, que eu não vou aqui me aprofundar, porque ia requerer mais tempo de explicação e um aprofundamento matemático maior. Então, você pode utilizar também o dropout, L1, L2, para fazer a regularização do autoencoder. Só que existem outras formas específicas de regularização do autoencoder. Por exemplo, o autoencoder esparso. A entrada aqui, ao invés de ser reduzida, ela faz aumentar. Certo? Então, você vai adicionar fatores aqui, tem lá a teoria matemática para isso, que vai aumentar o meu espaço de características. Certo? O resultado. Certo? E isso aqui, você consegue ampliar as características, não perder tanta informação, porque quando você faz essa parte aqui de redução, ó, você está perdendo informação, certo? Então isso pode dar, digamos assim, overfit na rede. Então o espaço autoencoder, você aumenta aqui o espaço de característica latente, lá aqui durante o backpropagation. Outra forma de fazer a regularização do autoencoder em vez de mexer na rede, mexer nas entradas, certo? Que é o chamado denoising autoencoder, certo? O que acontece? Eu pego as imagens, eu tenho aqui essa imagem aqui normal, o MNIST lá normal, aí eu modifico ela, faço um tal de noise, né? Eu mexo aqui na entrada, eu faço essas alterações aqui, para aplicar essa entrada aqui, modificada, no autoencoder, para ele me dar a reconstrução original, que seria essa. Certo? Então, fazendo essa modificação na rede, tem toda uma teoria também matemática, que faz com que o autoencoder responda melhor essa reconstruçãozinha aqui, do que eu aplicando diretamente a original. Certo? Então, a teoria diz que se eu aplicar esse denoise aqui como entrada, eu vou ter uma melhor resposta da rede para reconstruir essas entradas aqui mais bonitinho, certo? Então, seria duas formas de regularização do autoencoder. Você, se for pesquisar, você vai encontrar muito disso aqui, dessa teoria, explicações mais profundas do que acontece no autoencoder. Existem outras formas de regularização também, mas uma outra forma lá que é com restrição. Já aí é uma teoria matemática ainda maior para fazer um termo lá nas funções aqui do autoencoder, mas essa é mais complexa e menos utilizada do que o denoise e o espaço. Esse espaço aqui e o denoise são os mais utilizados, que você pode até encontrar em vários trabalhos, vários artigos. Vocês vão encontrar que os autores utilizam essas duas formas de regularização. E além do autoencoder e da rede de convolução, existem outras redes neurais, certo? Que são as redes neurais recorrentes, são outro tipo de redes profundas. As redes recorrentes, elas têm uma realimentação na rede, certo? Porque a gente viu lá que a rede neural, ela vai com um neurôniozinho aqui, ó, ele se conecta para frente, certo? Nos outros.
Na rede recorrente, ela tem uma conexão para trás. Tem a saída aqui, mas ela tem as conexões para trás. Certo? Essa rede recorrente é bastante utilizada com séries temporais, quando os dados têm uma sequência de tempo. Certo? Você fazer uma predição de bolsa de valor, por exemplo, você tem dados temporais ali e você consegue aplicar uma rede recorrente. Certo? Essa rede aqui é supervisionada. As máquinas de Boltzmann restrita, elas são redes não supervisionadas também. Ela tem um algoritmo diferente do backpropagation para fazer o treinamento, que é um pouco mais complicado, e ela faz um treinamento baseado em competição dos neurônios da camada de saída, certo? E tem outras teorias, porque tem a camada interna e a camada externa, e aí você faz um treinamento. Então, inclusive, em uma competição, um grupo lá uma competição de Deep para fazer no Netflix, para fazer aquele algoritmo de recomendação, os competidores ganharam utilizando a máquina de Boltzmann, para fazer o sistema de recomendação. Se eu tenho exemplo de implementação de RNN, não, eu não tenho exemplo, mas se eu não me engano, no Keras tem as bibliotecas específicas para RNN, mas eu não tenho certeza. Mas como ela é muito utilizada, eu acredito que tenha lá sim no Keras, porque ela também é muito utilizada, principalmente quando a gente vê com séries temporais. Você vai encontrar muitos trabalhos com RNN. Temos as redes de crença profunda, elas já não são tão utilizadas mais, certo? Porque a rede de crença profunda são basicamente um empilhamento de RBMs, de Boltzmann restrita. No caso, eu vi que elas são consigo usar ela supervisionada, consigo usar ela não supervisionada, e aí vai variar. E temos essa outra aqui, LSTM. Ela também é muito utilizada também com séries temporais, certo? E ela também é mais chatinha, mais de se entender, certo? Ela utiliza uns conceitos de circuitos que foi utilizado inicialmente para criar o neurônio, o perceptron, o neurônio artificial. E ela hoje ela também é muito utilizada com séries temporais, principalmente também com quem trabalha com a engenharia elétrica, com sistemas de energia, essas coisas. Né? Então a rede LSTM é muito utilizada também. Então não são apenas redes de convolução e nem são apenas autoencoder que são redes profundas. Uma MLP simples, você adicionar a camada, ela pode virar profunda e aplicar os conceitos de regularização. Certo? Mas existem esses modelos aqui que são bem conhecidos. Eu vou mostrar aqui também para vocês um exemplo de um autoencoder também. Que o autoencoder, não existe uma biblioteca autoencoder específica, você pode simplesmente pegar essas mesmas funções aqui do Keras e montar a estrutura do autoencoder. Cadê? Então eu vou aqui, vou utilizar essas mesmas funções aqui. Vou utilizar as mesmas funções de rede neural, porque o autoencoder é uma rede neural mesmo. Vou carregar os dados. Cadê o código? Só copiar. Vou fazer para MNIST. Certo? Opa, executa-se.
vou fazer aqui. Então, o autoencoder, vou fazer um autoencoder nessa estrutura aqui. Deixa eu ver aqui, nesse exemplo. Opa. Vou fazer o autoencoder numa simples, certo? Nessa estrutura aqui, uma camada de entrada, a camada de compressão e a camada de saída, certo? Então, vou criar aqui a minha camada de entrada do autoencoder, que vai ser input. A minha entrada aqui, no caso, é uma rede neural normal, então vai receber total de 784 neurônios. Por que 784? Tem uma imagem aqui no MNIST, é uma matriz 28 por 28. Só que aqui ele vai receber essas imagens em forma de vetor, certo? Então, eu vou converter os vetores num vetor, eu vou converter as imagens num vetor de tamanho 784, porque 28 vezes 28 é de 784. Certo? Então, eu vou somente puxar essas imagens como se fosse no flatten. Então, criei a camada de entrada, vou criar a camada do centro, chamada de Z. A quantidade de neurônios é a quantidade de características que eu quero que meu autoencoder converta essa minha entrada. Vou colocar 64. Não, 64. Vou colocar ativação, relu mesmo. E quero conectar esse Z aqui, ó, a essa camada de entrada. Então, coloco aqui, camada entrada. E, por fim, a camada saída. Precedência. A minha camada de saída, ela tem que ter tamanho, certo? De 784. Por quê? Porque a minha entrada tem 784 nós. Certo? Então, a entrada tem que ser do tamanho da saída. Então, eu crio aqui o meu autoencoder, que vai ser o meu model, certo? O meu autoencoder vai de onde até onde? Ele vai de camada de entrada até camada saída, certo? Então, o meu autoencoder é essas três camadazinhas aqui, formando essa estruturazinha aqui desse que está no slide. E eu tenho que fazer também, ó, encoder.com. Tem que colocar também a função compile. Onde eu digo loss, vamos colocar mesmo erro médio quadrático e otimizador SDD. Certo? Autoencoder, loss, camada saída. Faltou aqui eu colocar na camada de saída que está ligada ao Z, certo? Então, a camada de saída tem que ser ligada ao Z, que é o meio da rede. Certo? Então, aqui, ó, criei uma rede neural, certo? Tipo autoencoder, que recebe uma entrada de 784, tem o meio com 64 características e 784 de saída, certo? Vou colocar aqui, não precisa colocar não. E aí, relatório, o fit, lembrando que o meu fit, ele é o meu treinamento, certo? Então, o que é que eu uso para treinar uma rede autoencoding? Eu tenho o X, certo? E só. Então, eu não preciso de Y aqui. Então, eu passo o meu X-train, que é o X de treinamento, porém, eu tenho que passar de novo o X-train
como fosse o meu Y. Certo? Eu não vou passar o Y, porque minha rede neural é não supervisionada. Mas ele vai ter que treinar usando esse X-train para obter o X-train. Então, o X-train, o X de treinamento, vai ser utilizado para comparar no final da rede e fazer o treinamento, a correção do backpropagation, certo? E aqui eu esqueci de colocar. Quando a gente trabalha com autoencoder, geralmente a gente pode colocar sigmoid na camada de saída. Também porque nossas entradas vão ser entre 0 e 1. Então, como o sigmoid retorna entre 0 e 1, eu coloco ela, as minhas entradas saem entre 0 e 1 também. Só que aqui, ó, o meu X treinamento, ele está com uma resolução de 28 por 28. Eu não quero 28 por 28, eu quero 784. Então, eu faço aqui, ó, xtrain.reshape e coloco a quantidade do treino é 60.000 por 784. Aqui, automaticamente, ele me dá o meu conjunto de dados, colocando com 784 colunas e 60.000 linhas, que são 60.000 amostras. Certo? Então, faço isso nos dois lados. Não precisava fazer isso na rede de convolução, porque a rede de convolução ela recebe uma matriz, mas no caso do autoencoder, ele não recebe uma matriz, certo? Ele recebe um vetor. Então, se fosse um autoencoder convolucional, aí sim, eu poderia simplesmente colocar as imagens. Então, aqui, fit, vou colocar set size, vou botar 512, e vou colocar shuffle, true, e epochs igual, botar só 30 para não demorar muito. Então, ó, do mesmo jeito, ó, vai ter um loss que vai ser avaliado, certo? Então, como é que a gente faz agora? O loss foi avaliado, treinou a rede, eu vou colocar aqui a visualização desse autoencoder em termos de características. Então, por exemplo, o que foi que ele me respondeu aqui no meio, certo? Como é que ele reduz aqui a característica e como é que ficou a entrada reconstruída. Então, a gente pode aqui quebrar na rede no meio. Por exemplo, vou criar aqui o meu encoder. O que é o meu encoder? O meu encoder é essa parte aqui do... o meu encoder é essa parte aqui. Certo? Isso aqui é o meu encoder. Então, eu vou pegar só essa parte da rede para me ver como é que fica as características da imagem. Então, vou criar um model. Certo? Então, como é que eu pego o meu encoder aqui na minha rede? É a minha camada de entrada até o meu Z. Certo? Então, pego aqui, ó, camada de entrada até o Z. Esse aqui é o encoder desse autoencoder. Certo? É só a parte de codificação das entradas. Certo? E digo X caracteres. Então, X menor. O X vai receber o encoder ponto predict X teste. Certo? Então, eu submeto o meu X teste no meu encoder para verificar qual é a resposta dele. Não, aqui é 10.000. Então, ó, ele retornou uma matriz com os valores. Retornou uma matriz com 64 colunas. Por quê? Porque ele reduziu 784 para 64, certo? Então,
Se a gente quiser visualizar como é que fica esse resultado, deixa eu ver aqui. X. Subplot, deixa eu colocar aqui 3, 10. Vou botar aqui 10 imagens. Coloco aqui o gray. A X, 0. E vou mostrar aqui a imagem original, mostrar o meio e mostrar como foi que a imagem se reconstruiu, certo? Então vai ser o I aqui. Esse daqui vai ser, deixa eu ver. Teste não, é X. Caraca. Pois é o X reconstruído. Ver se funciona. Claro. 4 por 64. Tenho que fazer aqui, revoltar para uma resolução 8 por 8. Então, nesse exemplo aqui, o que foi que aconteceu? Deixa eu aumentar aqui esse negócio aqui. A gente treinou um autoencoder que pegou uma entrada de 684 colunas, reduziu para 64 e voltou para voltou para 784. Então aqui, ó, a imagem como ela era originalmente, aqui a imagem como ele reconstruiu no meio a redução, então ele reduziu a dimensão, reduziu a qualidade. E aqui, como ele reconstruiu essa imagem. Então ela treinou com esse 7 para virar um 7, 2 para virar 2, 1 para virar 1, 0 para virar 1, e assim com todas as imagens, certo? Então, esse aqui é o resultado aqui no meio do que ela reduz. Então, as principais características segundo o autoencoder, para esse exemplo, e dessa forma, isso, lembrando que isso é de forma não supervisionada, certo? Porque eu em nenhum momento eu trabalho com o Y, certo? Eu só trabalho com o X. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Aqui está errado mesmo, é X REC. Opa. Ponto, recheio. Agora faz sentido. Eu tinha feito essa rede aqui, tinha feito dessa forma aqui antes e tinha dado ruim, certo? E agora deu certo, é porque eu tinha colocado errado. Ó, aqui foi a reconstrução que a rede fez, certo? Não tá certo. Então, teria que fazer alterações na rede, como eu falo sempre, para poder que a rede responder corretamente a partir a partir do Z, certo? Do Z ela responder corretamente. Então, tem que fazer uma série de alterações, como, por exemplo, vou colocar um momento, que não tem aqui, 0.9, ver se muda alguma coisa. Ó, adicionei o momento, veja que ela já começou a
convergir melhor, já não está mais aquele negócio espalhado, mas ainda continua ruim. Então a gente tem que sair, modificar a rede aqui, pode ser colocando dropout, colocando, ou modificando aqui, para 32, adicionando mais camadas, mudando, deixa eu ver aqui, learn rate, botar a taxa de aprendizado 0,1. Vejam aqui, ó, que o erro já diminuiu. No caso, 32, vou botar aqui 4 por 8. Veja que o erro lá, o erro já diminuiu, ó, já começou a convergir melhor. Provavelmente aqui, se eu tivesse mais iterações, ela ia chegar e iria convergir e esses números iam ficar mais parecidos, certo? Essa entrada para a saída. Então, aqui é basicamente a teoria básica do que é um autoencoder. Então, ele pega uma imagem, reduz ela no meio para uma dimensão menor e pega dessa dimensão e coloca tenta reproduzir a imagem. Certo? Veja aqui, ó, nesse 7 está parecido mais ou menos. Esse 2 já está um pouco mais bagunçado. O 1 também tem umzinho aqui, mas tem uns erros aqui. O 0 está mais ou menos. O 4 está mais para 9 do que para 4. Mas se você fizer ajustes, colocar mais iterações, talvez colocando mais camada, regularização, essa rede consiga aprender a entrada melhor. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? E lembrando que essas redes demoram muito para treinar, viu? A gente tem essa questão aí que se a gente coloca muitas iterações, o erro, a rede vai demorar mais ainda. E dependendo também que da taxa de aprendizado. Se for pequena, aí pode demorar mais ainda para convergir. Bom, de conteúdo, consegui chegar até autoencoder, foi mais corrido do que eu pensava, certo? Mas era basicamente isso do curso, né? Que era só uma introdução aos conceitos de Deep Learning, que aqui é uma introdução bem por cima mesmo. Existem muitas mais teorias do que isso que eu mostrei. Tentei mostrar aqui uns exemplos na prática. Não me aprofundei muito em detalhes de implementação, porque acredito que a maioria que é da computação. E o objetivo mesmo era só dar essa introdução para auxiliar vocês a continuar os estudos para realizar suas pesquisas, né? Porque hoje Deep Learning digamos, o estado da arte da aprendizagem de máquina, certo? Mas aí também tem que ver o contexto, né? Tem que ser muitos dados, problemas muito complexos, precisa de poder computacional para poder trabalhar, certo? Espero que vocês tenham gostado do curso. E eu tentei colocar o máximo possível para que quem não tivesse nem os conhecimentos tentasse acompanhar. E eu coloquei, e vou colocar também o vídeo aqui lá no site, colocar esse material. No vídeo eu estou colocando no YouTube porque estava muito ruim lá no Drive. Então eu fico subindo para o YouTube para ficar lá disponível, coloco o link lá no Git. Qualquer coisa, tá o meu e-mail, acho que está nos slides, meu e-mail, tem lá no Git também. Eu vou estar lá no laboratório mesmo, lá no laboratório lá da UFP. Meu doutorado é até o ano que vem, então eu vou ter eu vou estar por lá ainda, quando acabar a pandemia, né? E coloque o nome de vocês completo aí também no chat, para que eu faça a chamada. E eu vou ver a questão do certificado, certo? Então, acho que lá pelo CIGA dá para gerar o certificado.
Então é isso, galera. Valeu, falou.